Boa noite. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Pai, por tua graça. Obrigado porque é a tua poderosa mão que tem nos sustentado. Senhor, o Senhor sabe o que tem tomado a mente de cada um de nós aqui, Deus. O Senhor sabe, Pai, que mesmo no momento em que nós estamos aqui, Pai, desejosos por cultuar a Ti, Deus, muitas coisas ainda tomam a nossa mente, Pai. Muitas preocupações ainda saltam, Pai, em nosso meio. E, Senhor, nós queremos colocar tudo isso diante de Ti, ó Deus. Pai, nós sabemos, ó Pai, que em Ti nós podemos confiar. Então, Senhor, que nós possamos, Pai, neste momento, Pai, descansar de fato, Pai. Desse momento, Pai, possamos desfrutar do que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é poderosa, mas sabemos também que a nossa mente é limitada. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos mantenha atento para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. E que nós venhamos a sair daqui, ó Pai, mais próximos do que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Estou gravando novamente, tenho tentado gravar todo fim de semana, pensando no pessoal que está morando na fazenda agora, né? Cada vez mais cresce o grupo de fazendeiros aqui da igreja, né? Então, eu estou gravando e como não tem como, não suporta o tamanho, mandar no grupo do WhatsApp, eu estou postando no YouTube e estou mandando o link. Então, qualquer coisa, se vocês precisarem, só solicitar. Por exemplo, a Lohane, que não está no grupo, qualquer coisa, só solicitar que a gente encaminha. E para encaminhar também para aqueles que estão ausentes. Gente, nós vamos retomar a série de estudos que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Marcos. Nós já passamos da metade do livro, mas a gente ainda tem uma jornada longa aí pela frente. Dificilmente antes do meio do ano a gente termina Marcos. Possivelmente no final do ano a gente termina Marcos. Possivelmente. Porque a gente vê como é muito rico cada trecho da Bíblia. E nós ficamos mais de um ano, praticamente um ano, né, estudando, e chegamos no capítulo 8. Hoje a gente vai chegar no 9. Então abram aí Marcos, capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 31. Marcos 8, nós leremos a partir do 31. Marcos 8, versículo 31. Diz assim, todo mundo localizou? Sim, sim. Marcos 8, 31. Ok? Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Versículo 1 do 9, é o último que a gente vai ler. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Pode deixar a Bíblia aberta, a gente vai voltar a alguns versículos. Mas é importante a gente lembrar, como a gente está em uma sequência, que agora há pouco, na semana passada, no texto anterior, Jesus pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, em uma conversa, Pedro dá a resposta que deixa Jesus maravilhado. Tanto que Jesus responde: Isso que você está dizendo não pode ter vindo de ti. Foi o Pai que te revelou. Então, em um momento, Pedro tem uma revelação divina, segundo a palavra do próprio Jesus Cristo. E no momento seguinte, Pedro está sendo repreendido com
aparta-te de mim, Satanás. Gente, a gente tem uma mudança muito grande de um trecho para o outro, sendo que é tudo na sequência de fatos, de eventos. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso e a gente vai perceber o que fez o Pedro sair daquela sensação que muitas vezes a gente tem de mandei bem, de dessa vez eu acertei, para uma sensação de uma confrontação que, aos meus olhos, é uma das confrontações mais duras da Bíblia. Imagina Jesus, você diante de Jesus, Jesus falando, aparta-te de mim, Satanás. É uma das confrontações mais duras, sem sombra de dúvida. Então nós vamos entender o porquê dessa dureza de Jesus, porque a gente já viu Jesus demonstrar amor em tudo quanto é canto. Essa repreensão de Jesus demonstra amor? A gente vai entender isso. Por que Jesus agiu dessa forma? E a gente vai entender o que Jesus queria ensinar para nós com todo esse discurso, que é um discurso razoavelmente longo. Primeira coisa, gente. Jesus começou a explicar como realmente seria os próximos passos do ministério dele e da vida dele. Jesus deixa bem claro que vai ter perseguição, rejeição, morte, ressurreição. 4 passos. Perseguição, rejeição, morte, ressurreição. Até aqui, gente, até esse momento, ninguém tinha imaginado, ninguém, eu falo de maneira geral, o povo judeu, ninguém tinha imaginado que o Filho de Deus, que é o Messias ao vir, seria o servo sofredor que Isaías falou. Isaías 53, por exemplo, já tinha falado do servo sofredor, mas eles tinham ainda a visão de que viria um Messias que ia se prevalecer, que ia se tornar rei, assim como Davi, e que governaria todo o povo, não que ele sofreria. Então, o que Jesus fala certamente choca muito eles. E, na verdade, uma coisa que é intrigante nessa fala aqui de Jesus é que muitas vezes a gente fala assim, esse mundo de hoje está perdido. Não sei quantos de vocês já ouviram, é uma frase muito de gente mais velha. Esse mundo está perdido. E a segunda parte, se Jesus voltasse hoje, o povo ia crucificar ele de novo. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. Mas, gente, o que Jesus está falando aqui é que, prestem atenção, não é o povo que vai crucificá-lo, ele falando antes da crucificação. Ele fala que ele vai sofrer, vai ser rejeitado. Por quem? Pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Quem primeiro recusou Jesus e rejeitou Jesus foi justamente quem deveria reconhecer Jesus. Gente, qual a aplicação que a gente tem para isso? Que muitas vezes, justamente quem está recusando Jesus, quem está rejeitando Jesus, não é a pessoa que você está apontando o dedo lá fora. Somos nós que já conhecemos a verdade de Jesus. Somos nós que, de fato, deveríamos estar levantando a bandeira de quem Ele é. E o pior é que os religiosos, tanto de hoje como daquela época, achavam que estavam fazendo bem. Então, a gente vai ver vários episódios em que o próprio João 16:2, por exemplo, eles perseguiam João Batista, perseguiam Jesus e achavam que estavam servindo a Deus com isso. Então, muitas vezes, a gente precisa cuidar para a gente ter uma fé mais madura, que é algo que nós temos falado há muito tempo, para a gente não recusar a obra de Cristo como os religiosos fizeram. Então, enquanto os próprios religiosos estavam olhando para o mundo afora e falando, olha que povo perdido, quem estava recusando o Messias e liderando todo o movimento era o povo religioso. Então, que isso não se repita conosco, não dizendo que Jesus pode voltar e a gente crucificá-lo, não. Quando Jesus voltar, gente, não caia nessa de que se Jesus voltasse, crucificariam ele de novo. Quando Jesus voltar, a promessa é muito clara. Não vai ter ninguém que vai ser pego de surpresa sobre quem Jesus é. Ele vai voltar em glória. Vai ser algo que todo mundo vai perceber. Então não vai ter essa dele voltar e ser crucificado. Ele vai voltar e ele vai estabelecer o juízo, ele vai estabelecer o julgamento, e é ele quem vai assumir de fato o controle de todas as coisas. Só que, quando Jesus fala isso, Jesus fala que ele vai sofrer, que ele vai passar por tudo isso, Pedro pega, parecendo um pai com um filho, que puxa, sabe quando o pai puxa o filho de canto e fala, ou você para, ou quando chegar em casa a gente vai ver? Parece Pedro fazendo isso com Jesus. Pedro puxa Jesus de canto, o texto é muito claro, e Pedro repreende Jesus, gente. Lembra que eu falei para vocês de quando parece que está tudo invertido? É como se fosse o poste urinando no cachorro? É isso, Pedro repreendendo Jesus. E o texto fala que Jesus começou a ensinar claramente como as coisas aconteceriam.
Ou seja, no momento em que Jesus dá mais evidências, mais explicações de como as coisas vão ser, é o momento em que Pedro chama Jesus de lado e fala, mestre, não precisa ser bem assim. E aí é onde a gente vê Jesus dar uma resposta duríssima. Mas ainda antes da gente pensar na resposta de Jesus, presta bastante atenção, versículo 32 diz assim, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Gente, se a gente for olhar todos os textos que a gente viu até aqui, quem foi repreendido nos textos que a gente viu? Geralmente espíritos demoníacos. E em um outro momento a gente vê Jesus repreender a natureza. Quando Jesus acalma a tempestade, ele repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Então a gente vê ser muito usado no sentido mais espiritual e muito mais no sentido de repreender espíritos. E a gente vê sendo usado por Pedro, usado na verdade em referência ao que Pedro quis fazer a Jesus. E aí a gente vai ver por que Jesus de fato confronta Pedro. Mas o que a gente precisa pensar sobre isso? Porque muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que absurdo o que Pedro fez. Porque a gente acha que a gente nunca faria. Mas a verdade é que nós estamos muito mais próximos das falhas que nós vemos na Bíblia do que nós imaginamos. E, por exemplo, quando Pedro chama Jesus para repreender, é porque o que Jesus estava falando para Pedro ia contra a expectativa que Pedro tinha sobre Jesus. Pedro tinha acabado de reconhecer que ele era o Messias, o ungido escolhido. Então ele estava esperando que Jesus ia fazer uma série de coisas. E Jesus fala, você está certo, eu sou o Messias. Só que eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E aí Pedro fala, não é bem assim que as coisas funcionam, não é isso que eu esperava do Messias, em outras palavras. E quando que a gente repete o mesmo erro de Pedro? Quando a gente, muitas vezes em nossas orações ou em nossas atitudes, a gente quer colocar Jesus na parede e falar, Jesus, não era isso que eu esperava. Meu Senhor, eu fiz isso, isso e isso, e eu esperava que o Senhor me abençoasse assim, assim e assim. E muitas vezes a gente está fazendo exatamente como Jesus, como Pedro. A gente coloca Jesus na parede, como se ele fosse devedor de suprir as nossas expectativas. E aí, é interessante, gente, tem uma ilustração que eu acho que ajuda a entender. Alguém aqui assistiu Anne com E? Tem no Netflix. Não, ninguém assistiu Anne com E? Eu acho, Anne com E, eu acho que a Gabi ia gostar. É uma série que tem no Netflix. É bem interessante. Eu não assisti a série, mas eu li o livro. Eu acho que você ia gostar com base no livro. E tem um episódio interessante. A Anne é uma criança que ela é órfã e ela está vivendo numa cidade nova, um lugar novo. E ela tem muita imaginação, que até incomoda todo mundo, tanto de imaginação que ela tem. E o que acontece? Ela e a amiga dela começam a conversar e elas falam que elas sempre ouviram histórias de lugares mal assombrados, mas nunca viram um lugar mal assombrado. E aí elas criam um lugar mal assombrado, um lugar que elas tinham que passar uma vez ou outra, elas começam a criar na fantasia delas que tem isso, tem aquilo, tem fantasma, não sei o quê. E elas criam aquilo e vão falando tanto entre elas que elas pararam de passar naquele lugar. E aí uma vez a Anne precisa passar naquele lugar durante a noite. E a pessoa que a adotou, né, pega e fala para ela, não tem jeito, eu tenho que passar por lá. Ela, não, mas lá é mal assombrado. E aí ela fala, não existe esse negócio de mal assombrado, você vai ter que ir. Ela foi, voltou e ela fala que foi o pior terror da vida dela. E que o que ela aprendeu é que às vezes era melhor não imaginar nada, porque a imaginação dela trouxe mais problemas para ela. Gente, muitas vezes isso acontece com Cristo, com Deus. A gente imagina coisas que a gente trata como se Deus tivesse que suprir. Se ele suprir, se ele fizer, é graça, mas não é o dever dele. Então às vezes a gente se frustra com Deus, mas não foi com Deus, foi com o que nós estabelecemos para Deus fazer. E aí a gente se frustra. E aí a decepção vem. É interessante também a gente pensar que nesse episódio, depois que Pedro repreende Jesus, Jesus responde Pedro e depois Jesus vai falar com todo mundo, não só com os 13. Né? Então, vamos avançar um pouquinho mais e olha o que diz no versículo 33. 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus repreende
e explica um pouco essa repreensão, né? Eu acho, gente, lendo esse texto em sequência, eu até pensei assim, eu acho que a expressão foi do céu ao inferno deve ser sobre Pedro. Porque Pedro saiu do foi Deus que te revelou para afasta-te de mim, Satanás. E, gente, a gente olha, mais uma vez, e a gente não consegue se identificar muitas vezes com essas histórias. Mas a verdade é que muitas vezes isso acontece conosco. A gente sai de uma experiência maravilhosa com Deus, um culto maravilhoso, uma pregação, ou um texto bíblico que você lê, uma pregação que você ouviu na sua casa, um momento de louvor. Tem gente que no momento de louvor tem uma experiência com Deus, que olha e fala, meu Deus do céu, isso é uma ação de Deus. E depois, passa algum tempo, já está agindo, mas como se estivesse de fato dando ouvidos ao Satanás, como aconteceu aqui com Pedro. Então, às vezes, a mesma pessoa que está cantando aqui, Senhor, tire as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for para te servir, se não for para te tocar, com as mesmas mãos, horas depois, está fazendo o que não deveria, está escrevendo o que não deveria, está agindo de forma que, infelizmente, parece mais dar ouvidos a Satanás do que a Jesus. Só que não é simplesmente assim, todo erro seu, nossa, você ao invés de estar servindo a Jesus, agora você é um servo de Satanás. Não foi isso. A gente não vê Jesus chamar as pessoas de servos de Satanás assim. Mas por que com Pedro Jesus foi tão duro? Porque a verdade é que todas as vezes que a gente quer colocar os nossos planos acima dos de Jesus, a gente está dando ouvidos para outro ser, que não o próprio Jesus. Se você acha que a sua alternativa é melhor que a de Jesus, você não está dando ouvidos a Jesus. E não existe um ambiente neutro, gente. Ou a gente está fazendo as coisas com base no que Jesus nos orienta, ou a gente está desconsiderando as orientações de Jesus e automaticamente seguindo as orientações deste mundo. Como o próprio Jesus fala para ele, você não está pensando nas coisas de cima, você está pensando nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Então, a verdade é que, muitas vezes, um dia a gente reconhece Jesus como o Criador, como o Senhor, mas no outro dia a gente age como se Satanás fosse o nosso professor. Que foi isso? Ele falou, pera aí, você me reconheceu, mas agora você está dando ouvidos aos ensinos de Satanás que são contrários à minha obra, o que Jesus veio para fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a mentalidade terrena, a mentalidade deste mundo, que é o que Jesus fala para Pedro, ela é sufocante. Por isso que Jesus deu um exemplo lá atrás, cuidado com o fermento dos fariseus. Ela vai crescendo e, de certa forma, até afetar completamente a nossa fé. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, muito cuidado, inclusive, quando você está querendo corrigir a rota divina, entre aspas, né? Porque às vezes a gente acha que o caminho que Deus escolheu não é o melhor, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe aquela coisa tipo, se eu fosse Deus eu faria diferente? Gente, Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. A gente olha para trás da nossa vida, qualquer um de nós, por mais novo que seja, pegando a Gabi, por exemplo, por mais nova que seja, vai ter coisa que você vai olhar para trás e você vai falar, meu Deus, se eu soubesse disso eu não teria feito. Mas aí a gente olha e muitas vezes quer tratar como se nós soubéssemos mais do que Deus. E Pedro, nesse momento, ele com a sua arrogância, ele quis mostrar para Jesus qual era o caminho que Jesus deveria seguir. E aí Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Então é muito duro a repreensão de Jesus, porque de fato o Pedro estava querendo interromper a missão que Jesus veio para cumprir. Então, gente, todas as vezes que a gente se coloca entre Jesus e a missão dele, a gente não está fazendo o que é a vontade dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente chega no versículo 34, e daqui para frente, não seria nenhum absurdo a gente falar que a gente está no que é central nos evangelhos. Jesus já falou sobre a missão dele, que ele vai morrer, que ele vai ser rejeitado, vai ressuscitar. E agora Jesus fala, mas se vocês quiserem me seguir, o discipulado é mais ou menos esse. O preço do discipulado, o custo do discipulado, por assim dizer, é mais ou menos esse. E é onde a gente vai entrar agora, e eu quero que vocês abram o coração para serem confrontados, porque essa palavra que nós estamos lendo é uma palavra de confrontação,
em toda essa meditação, eu fui muito confrontado e certamente vocês serão confrontados. Então, no versículo 34, diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, Jesus está conversando só ali, uma conversa dos 13, né? Jesus e os 12 discípulos. Aí depois que Pedro repreende Jesus, Jesus repreende Pedro e Jesus chama todo mundo, a multidão para perto. E aí Jesus fala, ó, se vocês quiserem me seguir, negue-se cada um a si mesmo. E Jesus começa a colocar qual é o padrão dele. Às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, mas Jesus é muito exigente. Mas, gente, ele deixa muito claro, se vocês quiserem me seguir. Jesus não fala, a partir de agora, todo mundo que está aqui, não vai fugir ninguém. Todo mundo aqui vai me seguir e pronto, acabou. Não. Ele fala, ó, se vocês quiserem, se alguém quiser me seguir, é assim. Então ele deixa o convite que seja, mas ele deixa a forma que é. Sabe aquela coisa de... Talvez vocês já receberam algum convite que tinha algumas orientações. Seja um convite de um casamento. Ah, traje assim, assim, assim. Entendeu? Você recebeu o convite e se você quiser ir, é um convite, não é uma intimação. Você tem a opção de ir ou não. É nesse padrão. Então você precisa se sujeitar a esses padrões. E Jesus está falando, ó, se alguém quiser vir após mim, faça uma campanha de 7 semanas de bênção. É isso que ele fala? Se alguém quiser vir após mim, faz 7 dias de não sei o que você vai poder vir. Faz isso, faz aquilo. Não tem nenhuma campanha, não tem nada. O que ele está falando é, negue-se a si mesmo. Primeira coisa que ele fala, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e aí siga-me. Então, gente, o padrão que Jesus estabelece é um padrão alto. É um padrão alto. E a gente vai entender como que a gente consegue, de fato, alcançar esse padrão que Jesus nos dá. Então, às vezes a gente fica tão preso ao Jesus é amor, Jesus aceita todo mundo e tal, que a gente esquece que Jesus deu um padrão, mesmo sendo amor. E não é conflituoso ter padrão sendo amoroso. Os pais podem amar os filhos e estabelecer um padrão para o lar, correto? Então não tem nenhum conflito. Você pode amar o seu marido, a sua mãe e ter padrão, normas de respeito, normas de... Então as coisas não se chocam. Jesus, amoroso, deixa o padrão. Quer me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Então, gente, o que é esse negar a si mesmo? A partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, a gente percebe isso. Dietrich Bonhoeffer, que é um autor que eu já recomendei para vocês, que escreveu o livro O Discipulado, ele fala assim, você não precisa, me converti, agora eu preciso caçar a minha cruz, já que todo mundo tem que tomar a sua cruz. Ele fala, você não precisa caçar, fica tranquilo, que você vai achar essa cruz aí rapidinho. Em outras palavras, é como se ela já estivesse pronta para você, sob medida. A partir do momento que a gente reconhece Jesus, que a gente abraça o Evangelho, que nós somos abraçados por Cristo, nós vamos perceber o que é esse negar-se, o que é essa renúncia. Vou dar alguns exemplos para vocês, do mais básico. Gente, dificilmente você vai sentir o desejo de orar e ler a Bíblia. Poucas vezes você vai sentir isso. Você precisa, às vezes, abrir mão de assistir alguma coisa, de fazer alguma coisa para poder ter um tempo de leitura, de meditação, de oração. Então, isso é um sinal pequeno. Se a gente quiser pensar um pouco mais, a gente vai ver inúmeros outros casos de, por exemplo, um cristão jamais pode ser aquela pessoa que pensa assim, eu sou assim e eu não estou nem aí para ninguém. Esse é um exemplo. O cristão não pode ser assim. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo vai falar lá várias vezes que se a gente for fazer algo que vai afetar o irmão, ou que pode até induzir o irmão ao erro, é melhor que você não faça. Então, o cristão vai ser sim quem vai pensar nos outros. Não me incomoda, mas incomoda meu vizinho, eu não estou nem aí. Não. Um cristão vai pensar nele, vai pensar no vizinho também. Então, por isso, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que negar-se, você vai ter que abrir mão de coisas que talvez seriam do seu agrado. Você vai abrir mão por um bem maior, porque pela vontade de Deus e pelo amor ao próximo.
E o amor a Deus vai justamente nos proteger de uma série de coisas. E a gente precisa pensar, gente, que a Bíblia é um livro que ela fala muita coisa sobre nós, ela é um livro que foi feita para os cristãos de toda a humanidade, certo? Só que ela foi destinada ao povo daquele século. Então a gente precisa entender como que foi para os discípulos ouvir essa mensagem. Porque para a gente está acostumado com cruz. Quando você fala toma a sua cruz, para a gente é tranquilo cruz. Provavelmente, aqui a gente está entre mulheres, né? Provavelmente vocês já devem ter tido ou tenham um brinco, um colar, alguma coisa que tem cruz. Ou já tiveram alguma vez na vida, ou pode ser que tenham, ou não, estou totalmente equivocado. Porque é muito comum as pessoas terem cruz em uma série de coisas. É cruz no carro, cruz... A gente já teve uma cruz que ficava aqui, não sei quantos de vocês se lembram. Então é muito comum, a gente está acostumado. Só que eles não estavam acostumados com isso. Não tinha esse símbolo de cruz que a gente tem. Por quê? Porque cruz era símbolo de vergonha, gente. Por que vergonha? Era quem era condenado a crimes públicos e a pessoa tinha uma punição pública. A cruz era símbolo de vergonha, de desonra. Então ninguém tinha a cruz como símbolo. Só para a gente lembrar um pouquinho, tentar trazer uma ilustração para vocês, hoje em dia, todo mundo se lembra que o Ronaldinho Gaúcho foi preso, certo? Lá no Paraguai. Quando o Ronaldinho Gaúcho estava sendo transportado, ele, por ser uma figura pública, famosa, ele colocou uma camiseta para cobrir a algema. Não sei quantos de vocês viram. Mas é aquela coisa que todo mundo sabia que era a algema, né? Porque ele estava com as mãos assim e a camiseta. Por que ele queria cobrir a algema? Porque ele não queria que o mundo visse a imagem do Ronaldinho Gaúcho algemado. Para aquela época, não era algema o símbolo de vergonha. Era a cruz, que era justamente a punição pública. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz, Jesus está falando para eles, gente, é símbolo de vergonha. Então, o que Jesus está falando é um pouco forte para eles. Um pouco não, é consideravelmente forte. Então, a gente precisa entender o impacto que isso tinha diante deles. E o que Jesus está querendo dizer para nós é que, gente, abraçar a mensagem do Evangelho, muitas vezes vai gerar vergonha, vai gerar desonra. Nós vivemos em um contexto que é razoavelmente tranquilo. Então a desonra que a gente tem, muitas vezes, a vergonha é, lá vem o crente, entendeu? São as piadinhas, que pra gente é até suave. Mas muitas vezes, essa exposição vergonhosa pode ser ainda maior onde há perseguição, onde eles expõem os cristãos a uma série de coisas. E o que Jesus estava falando é, gente, a mensagem do Evangelho vai oferecer, inclusive, esse tipo de coisa. Tomar a cruz é aceitar que nem tudo na vida vão ser flores. E isso choca com o que a gente ouve no evangelho, de evangelho por aí. As pessoas acham que servir a Deus agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas Jesus está falando, gente, primeiro o sofrimento, depois sim a vitória. O próprio Jesus está falando sobre como vai ser na vida dele. E Jesus está falando, cada um tome a sua cruz e eu vou para a glória sozinho. Não, ele vai ser o primeiro a tomar a cruz. Então, o próprio Jesus nos mostra qual foi esse preço e como as coisas funcionavam. Só que a gente precisa pensar o seguinte. Às vezes você olha e pensa, mas esse preço que Jesus está falando, eu tenho que me dispor, aceitar vergonha, eu tenho que negar as minhas próprias vontades. É um preço muito alto que Jesus está exigindo para que eu ande com ele. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Até tem uma música que as pessoas cantam aí, que é estou pagando um alto preço para morar no céu. Gente, na verdade, a gente não está pagando um alto preço. Jesus que pagou o alto preço. Nós estamos indo pela graça de Jesus, que nos convida e que nós não devemos encarar isso como, não, Jesus, essa é a única forma, então tá bom, eu aceito isso. Não, na verdade Jesus, olha tudo que o Senhor fez. Eu não merecia que o Senhor passasse pela cruz, eu não merecia que o Senhor fosse rejeitado como foi, e justamente por não merecer nada disso, em gratidão a tudo isso que o Senhor fez, e de ainda assim, me convidar para andar contigo, em gratidão a tudo isso, eu abro mão dessas coisas. Em gratidão, eu caminho contigo. Na verdade, é uma resposta do alto preço que Ele pagou, não que nós estamos pagando. Então, nós precisamos ter essa sensação muito clara.
E para eles que estavam ouvindo, já era muito fácil eles pensarem em perseguição, porque a perseguição já estava à porta. Avançando um pouquinho mais, gente, no versículo 35, ele fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quem quiser ganhar a sua vida, então perca ela. Em outras palavras, né? A gente está diante de um dos paradoxos que uma vez a gente tratou aqui na igreja sobre os paradoxos de Jesus. Quando Jesus fala uma coisa que as ideias parecem contrárias. Ele fala, se você perder a sua vida, você vai achar, né? A gente olha e fala, uai, Jesus, parece que as coisas são meio distantes. Mas a verdade é que o que Jesus está querendo mostrar pra gente é, se você abrir mão do que você não consegue segurar, você na verdade vai ganhar algo que você não conseguiria segurar. Porque Deus consegue segurar. Vou pegar aqui e dar um exemplo fácil. Gabi, vem aqui, por favor. Fica em pé aqui. Fica com a mão assim, ó, com a mão esticada. Fica segurando essa Bíblia. Vamos ver quanto tempo você consegue. Fica nessa posição estática. A gente vai seguir conversando, ver quanto tempo você consegue segurar. Quando começar a doer seus braços, você avisa, tá? E vamos pensando sobre isso. Esqueçam a Gabi aqui na medida do possível. Gente, quando Jesus está falando sobre a vida, ele fala que o Senhor da vida, que é quem tem o controle de tudo, na verdade, ele é quem cuida, ele é quem promete, já está cansando o braço, ele é quem promete tudo, ele que providencia tudo, está falando para você, o que você precisa fazer, na verdade, é soltar. Você precisa parar de achar que você tem o controle da sua vida e entregar para quem de fato tem. Já está desconfortável? Já? Isso aqui, gente, é só um exemplo bem simples, no caso, de que a gente não consegue segurar nada na nossa vida. Para a Gabi segurar uma Bíblia, rapidamente já cansa. E muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida. A gente precisa entender que nós não temos o controle da nossa vida. A gente estava conversando agora no carro e a Lohane falou, eu não esperava, nunca imaginei estar onde eu estou. A gente não tem o controle. A vida o tempo inteiro nos lembra disso. E o que Jesus está falando é, se você não tem o controle da sua vida, por que você vai tentar, a todo custo, você segurá-la enquanto ela escorre pelos dedos? Entrega para quem tem, de fato, poder e possibilidade de controlá-la. Então, esse negar a sua vida não é que você vai viver, a partir do momento que eu vou negar a minha vida, eu vou viver loucamente. Não, na verdade você vai negar a sua vida, você vai entregar para quem sabe administrar, para quem de fato sabe o que fazer com ela. E aí, ele começa a dar alguns exemplos aqui de que as coisas vão se intensificando ainda mais. Jesus foi duro na repreensão com Pedro, Jesus foi muito firme ao falar, tome a sua cruz, que era símbolo de desonra, símbolo de vergonha, e agora Jesus fala, que vantagem há você ganhar o mundo e perder a sua vida? Gente, aqui é onde a gente precisa pensar muito. Porque que vantagem há, gente, você conquistar as coisas que você deseja aqui e passar a eternidade longe de Deus? Que vantagem há você dizer sim para as coisas que você anda dizendo sim e passar a eternidade distante de Deus? Vamos pensar um pouco mais. Que vantagem há, pensando, por exemplo, no contexto de quem já tem filhos, como é o nosso caso, que vantagem há a gente ter um filho, criar um filho, fazê-lo feliz em tudo e ele não passar a eternidade com Deus? Que vantagem há que a Poliana tenha todos os desejos que ela tiver, mas ela não tenha Deus na eternidade? A gente precisa pensar, na verdade, no que é eterno. Muitas vezes a gente pensa apenas como se a nossa vida se resumisse aqui. E aí o que Jesus está falando a verdade é que você não vai ter o seu dinheiro na eternidade. Você não vai ter as pessoas que você muitas vezes prefere agradar ao invés de Deus na eternidade. Muitas vezes, não, na verdade você pode ter essas pessoas na eternidade, mas você e elas precisam estar na eternidade. Então, o fato é que a gente precisa pensar que valor tem o nosso orgulho, a nossa honra, se for para negociar com a eternidade. Então Jesus é muito categórico com isso. E, gente, um exemplo que eu acho interessantíssimo que a gente deveria pensar, acho que alguns de vocês talvez devam se lembrar,
e geralmente é estudado no ensino médio, quando está estudando literatura portuguesa, acho que a maioria não vai lembrar, né, de literatura portuguesa, e aí tem Gil Vicente, tem o Alto da Barca do Inferno, que é muito conhecido, que é interessante que tem a barca indo para o céu e a barca indo para o inferno. E aí tem aquelas tensões todos ali, quem está indo para o inferno evidentemente não quer ir, mas uma coisa que é muito bem interessante, que eu acho que ele foi muito feliz na ilustração, é quem está na barca para o inferno chega cheio das suas coisas. Então as pessoas chegam com os seus dinheiros, com as suas posses, com os seus poderes, com a sua arrogância, com tudo. Enquanto que, na verdade, as pessoas que estão na barca, que estão indo para o céu, chegam sem nada. Com isso, tanto o alto da barca, como o que eu estou querendo falar para vocês, não é que, só vai para o céu a pessoa mais simples que nunca conquistou nada. Não, é na verdade a pessoa que não está presa a essas coisas. O problema não está em você ter recursos, em você ter bons amigos, O problema está em você depositar toda a sua vida nos seus recursos, nos seus amigos, nas pessoas, no seu convívio. Então, por isso que Jesus fala, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua vida, perder a sua alma? E aí Jesus fala, o que daria o homem em troca da sua vida? Gente, vocês acham que se vocês estivessem ali, no limite da vida, naquela situação tipo assim, não vai dar mais, vocês não trocariam aquilo não trocariam mais alguns anos de vida por muitas coisas? Sabe aquela coisa, estilo a música, as músicas que a gente vê na verdade, mas que olha para trás e fala, nossa, eu devia ter amado mais, olha e já fala, meu Deus, eu só queria uma outra chance. A verdade que Jesus está falando é, o que o homem não daria em troca da sua vida? E o que nós estamos tendo aqui hoje é o seguinte, nós temos na verdade a oportunidade de dar de fato um rumo para a nossa vida, de colocar a nossa vida nas mãos de quem tem o controle e de fato confiar nisso. Aí mais adiante, caminhando para a parte final, o versículo 38 ele diz assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos. Gente, é uma passagem cheia de confrontação. Jesus termina assim, se alguém se envergonhar de mim, nesse mundo pervertido, nesse mundo de adulto, nesse mundo perdido, que o mundo só era perdido no tempo de Jesus, né, gente? Hoje em dia o mundo não está assim, né? Então, na verdade, o que ele está falando é, se vocês se envergonharem de mim nesse mundo perdido, eu também me envergonharei de ti diante do meu Pai. Na prática, o que é isso, gente? Se a gente tem aquele, sabe, nós somos aqueles cristãos 007, sabe? É um agente secreto, ninguém sabe que a gente é cristão, a gente não demonstra nada, a gente não está o tempo inteiro vivendo igual todo mundo vive, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa escolher, fala, puxa, peraí, e agora? Eu agrado essas pessoas que estão ao meu redor ou eu agrado a Deus? Escolhe agradar as pessoas por ter vergonha da fé cristã, por ter vergonha de assumir uma postura. E o que Jesus está falando é, gente, se vocês se envergonham de mim aqui, eu me envergonharei de ti no céu. Isso não quer dizer que é por causa das obras. A questão é clara, gente. Se você se envergonha de Cristo aqui, você não creu em Cristo verdadeiramente. Você não foi abraçado pelo Evangelho. Não tem como a gente querer estar com Cristo eternamente se a gente não é capaz de crer nele verdadeiramente em vida. Não faz sentido. E a verdade é muito clara quando Jesus fala, aquele que crê em mim obedece às minhas palavras. Aquele que crê em mim guarda os meus mandamentos. Gente, guardar não é só uma coisa da memória, é guardar no nosso dia a dia. Então não tem como a gente crer em Jesus e viver como um cristão 007, como um agente secreto que não demonstra absolutamente nada de Cristo. E é interessante a gente pensar que, por que Jesus quis falar da sociedade? Por que ele quis falar do povo perdido? Porque, gente, é justamente essa sociedade que faz de tudo para que a gente esconda de fato quem nós fomos chamados para ser. E o que Jesus fala desde o começo falou, se você negar a si mesmo,
se você tomar a sua cruz e você for me seguir, você não vai se envergonhar de mim. Mas se você se envergonhar de mim, na verdade você não está fazendo nada disso. Você não está negando a si mesmo. Você continua sendo a pessoa que tudo gira em torno de ti, no fim das contas. E nós precisamos pensar muito sobre isso. No versículo 1 do 9, né, que é o último versículo, ele fala que tem uma promessa interessantíssima e ele fala assim: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com seu poder. Antes de verem o reino de Deus vindo. A partir da morte e ressurreição de Cristo, é o reino de Deus vindo. Começa a missão do reino, começa a propagação do reino. Então, eles testemunharam justamente a ressurreição de Cristo, essa mudança que acontece. Então, concluindo, gente, eu quero relembrar algumas coisas com vocês. Cristãos que confessam quem Jesus é, também confessam inevitavelmente quem eles têm que se tornar. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você confessou que Cristo é o Senhor, como Pedro tinha feito, se você reconhece quem Jesus é, automaticamente você reconhece quem você deve ser. Se Jesus é o Senhor, você é o servo do Senhor, correto? Então é justamente isso que a gente precisa pensar. Se nós reconhecemos quem Cristo é, isso mexe com quem nós somos. Não tem como. E, para ficar ainda mais claro, o Filho de Deus, ele chama aqueles que o conhecem para segui-lo. Por isso que ele fala, ó, se vocês querem vir após mim, é assim que funciona. A missão de Jesus é muito clara. Jesus é o Salvador. Jesus, ele usa a cruz para provar isso. Através dela, nós recebemos a salvação. Mas a cruz não é uma garantia de sucesso na nossa vida aqui. Na verdade, a cruz é uma garantia de autonegação. É uma garantia de uma vida de renúncia. E é justamente essa a mensagem que Deus tem para nós. E, gente, nós precisamos pensar. É a renúncia da sua vida em troca da verdadeira vida. Em troca da vida que é eterna. E quando eu falo a verdadeira vida, vocês podem pensar assim, puxa, isso quer dizer então que a vida aqui vai ser só tragédia, só trauma, vai ser... Não, a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós passaremos por dias difíceis? Passaremos. Mas passaremos sozinhos? Não. Nós passaremos por dias tempestuosos? Sim. Mas nós passaremos por esses dias como se fossem necessariamente... nós fôssemos as piores pessoas do mundo? Não. Na verdade, é como o apóstolo Paulo passou, de olhar e ainda perceber o cuidado de Deus, a graça de Deus e a confiança em Deus. Então nós fomos chamados para essa vida de renúncia em troca da verdadeira vida que não acaba aqui. Então o que eu queria que vocês pensassem nessa noite era justamente sobre tudo isso que Jesus falou, sobre o custo do discipulado, que pode soar alto, mas na verdade alto foi o preço que ele pagou. E nós precisamos pensar se nós temos tido de fato uma fé em Jesus, de acordo com o padrão que o próprio Jesus estipulou. Não é o padrão que a igreja estipulou, é o padrão que Jesus estipulou. Então eu queria que você agora analisasse se você de fato tem tomado a sua cruz, se você tem lutado contra o seu lado pecaminoso, que nós somos inclinados para o que é mal. Ou se nós deixamos as nossas vontades nos governarem. Se as suas vontades te governam, você não está negando a si mesmo. Aí você vai pensar, mas eu não tenho vontades ruins. Sonda muito bem o seu coração e veja se as vontades que você tem alimentado são de fato vontades saudáveis. Existem muitas vontades saudáveis, mas existe também muita coisa que desonra o Senhor. Então, faça nesse momento, eu vou ficar em silêncio, para que você tenha um tempo de oração e fale com Deus, faça o exercício de pensar sobre como tem sido a sua vida com Deus. Se você, de fato, tem o seguido. Porque Ele estabeleceu os passos. Primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. E aí, acompanhe-me. Vocês têm acompanhado Jesus? Falem com Ele. Vamos orar. Então, orem vocês primeiro, depois eu também orarei.